E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rumores agitam o cenário do futebol brasileiro, e este, em especial, está provocando um verdadeiro terremoto entre torcedores de Fluminense e Vasco. Germán Ezequiel Cano, atacante argentino conhecido por sua finalização letal e posicionamento preciso, figura entre os principais goleadores do país e parece estar prestes a fazer um retorno espetacular ao Vasco da Gama, deixando o Fluminense em uma situação que pode ser descrita como um abalo profundo. Cano tem sido constantemente discutido em listas de artilheiros, e nos momentos mais decisivos, sempre entregou gols cruciais. A possibilidade de sua saída do tricolor, onde conquistou grande destaque, alimenta uma especulação sem fim entre comentaristas esportivos e nas redes sociais. Cada treino e cada partida das últimas semanas são analisados em busca de pistas sobre o destino do jogador, e fontes próximas indicam que negociações já estão em andamento. Torcedores do Fluminense ficam apreensivos, imaginando quem poderá substituir um atacante tão prolífico, enquanto a torcida do Vasco vive um misto de antecipação e incredulidade, sonhando com o impacto que Cano poderia ter se vestisse novamente a camisa cruz-maltina. A comunidade do futebol observa atentamente, aguardando confirmação, e a cada dia que passa, essa história se torna ainda mais intrigante e cheia de suspense. Fontes próximas ao jogador indicam que o relacionamento de Cano com a diretoria do Fluminense permanece profissional, mas há um sentimento claro de que seu coração pode estar se inclinando para o abraço familiar do Vasco. Informações internas apontam que as conversas envolvem não apenas o jogador e seu clube atual, mas também uma rede complexa de agentes, intermediários e executivos, todos buscando garantir o melhor resultado possível. O retorno de Cano ao Vasco não se trata apenas de uma transferência, é uma narrativa de lealdade, nostalgia e da atração magnética de um clube que marcou um capítulo importante em sua carreira. Analistas afirmam que essa possível mudança pode ter impactos de longo alcance, não apenas na dinâmica ofensiva do Vasco, mas em todo o futebol brasileiro, alterando o equilíbrio de forças entre os clubes de ponta. Nas redes sociais, a reação dos torcedores é intensa, oscilando entre apoio empolgado e cautela, enquanto cada imagem, vídeo ou declaração é minuciosamente analisada. Paralelamente, a diretoria do Fluminense avalia ajustes no elenco, considerando a possibilidade de contratar um substituto capaz de replicar a eficiência de Cano na finalização. Cada rodada de jogo agora é marcada por tensão, pois todos se perguntam se a despedida de Cano ocorrerá mais cedo do que se imagina. A narrativa em torno de Cano é enriquecida por sua trajetória, marcada por momentos de brilho e uma postura profissional que lhe rendeu respeito em toda a América do Sul. No Fluminense, ele se tornou sinônimo de confiabilidade e capacidade de decidir partidas, surgindo nos momentos mais críticos para marcar gols importantes. Essas qualidades intensificam o burburinho em torno de seu possível retorno ao Vasco, onde lembranças de feitos passados ainda ecoam na memória da torcida. O estilo do argentino, caracterizado por precisão, tempo de bola e leitura de jogo, transforma sua saída em um evento emocionante, misturando habilidade com peso emocional. Especialistas destacam que a saída de Cano representaria uma mudança significativa para o Fluminense, gerando desafios táticos e um vazio emocional no time. A especulação faz com que cada jogo, coletivo e entrevista se transforme em um palco de antecipação, com cada gesto e palavra analisados em busca de pistas. Observadores sugerem que essa transferência potencial pode redefinir a estratégia ofensiva do Vasco e causar efeitos em toda a liga, afetando a preparação e ambições dos rivais. Ao mesmo tempo, Cano permanece uma figura intrigante, sua postura pública neutra, mas com sinais sutis que só os mais próximos parecem entender. Com o passar dos dias, essa história só se torna mais intensa e envolvente, consolidando-se como um dos rumores mais comentados do futebol brasileiro. Fontes internas indicam que as negociações são delicadas, envolvendo não apenas valores financeiros, mas também aspectos de legado, imagem e a força emocional de retornar a um clube com o qual tem vínculo histórico. A reputação de Cano como atacante disciplinado e estratégico adiciona complexidade às conversas, exigindo equilíbrio entre suas ambições, as necessidades do clube e as expectativas da torcida.
Segundo relatos, os termos financeiros incluem soluções criativas, como bônus por desempenho e cláusulas de fidelidade, garantindo que todas as partes saiam beneficiadas caso o retorno se concretize. Analistas destacam que a presença de Cano simbolizaria mais do que um reforço tático, seria um retorno épico, um capítulo da história revisitados com um jogador capaz de impactar imediatamente a equipe. Torcedores já imaginam cenários onde Cano redefine o ataque do Vasco, com gols espetaculares, movimentação inteligente e momentos decisivos que remetem ao auge de sua carreira. Enquanto isso, a torcida do Fluminense se prepara, refletindo sobre mudanças estratégicas e alternativas para suprir a saída de um atacante desse nível. À medida que o rumor cresce, cada declaração pública e publicação nas redes sociais é interpretada como possível sinal de progresso ou atraso nesta história que já se tornou central na temporada. O burburinho é intensificado pelo frenesi nas redes sociais, onde hashtags, vídeos de torcedores e discussões virais criam um clima eletrizante que mistura fatos, interpretação e imaginação pura. Cada entrevista de Cano, cada aparição pública e cada lance em campo são analisados em busca de indícios sobre o desfecho do negócio, enquanto especialistas destacam que esse ambiente exageradamente ativo contribui para o drama e a atração dessa possível transferência. A narrativa se desenvolve de forma constante, mudando com novos rumores, contra-rumores e vazamentos internos, mantendo torcedores, jornalistas e analistas sempre engajados. Comentaristas discutem as implicações históricas, comparando a situação de Cano com retornos icônicos, transferências emocionantes e voltas memoráveis no futebol, transformando o rumor em algo que transcende uma simples negociação. Para o Vasco, trata-se de esperança, ambição e reforço estratégico. Para o Fluminense, é momento de resiliência, avaliação de elenco e adaptação tática. A expectativa cresce como um crescendo musical, com cada dia trazendo novas emoções, especulações e a pergunta que todos fazem: Cano vai mesmo iluminar novamente o ataque do Vasco? Especialistas também destacam a dimensão psicológica dessa história, ressaltando como a presença de Cano poderia motivar o elenco do Vasco além das questões táticas. Jogadores, comissão técnica e torcida vivem um turbilhão de expectativa, imaginando a energia, liderança e confiança que um atacante consagrado proporciona. Analistas ressaltam que a experiência de Cano no futebol brasileiro, sua adaptabilidade e leitura de jogo sob pressão o tornam um jogador capaz de transformar partidas imediatamente. Ao mesmo tempo, o burburinho sobre sua saída do Fluminense mistura respeito, nostalgia e o desafio prático de substituir um goleador desse calibre. O drama se constrói não apenas como rumor, mas como uma narrativa cuidadosamente moldada, com múltiplos interessados atuando nos bastidores. Torcedores especulam sobre prazos, valores e estratégias, alimentando uma imaginação coletiva que impulsiona a história. A cobertura da mídia amplifica cada detalhe, colocando a possível transferência como evento central da temporada, com efeitos em clubes rivais, classificação e percepção pública. Enquanto o enredo se desenrola, o mundo do futebol observa atentamente, ciente de que a confirmação ou negação do rumor terá impacto profundo no cenário esportivo brasileiro nos próximos meses. Enquanto a especulação sobre Cano continua, as conversas nos bastidores do futebol brasileiro ganham contornos cada vez mais dramáticos, com dirigentes, agentes e especialistas tentando decifrar cada movimento do atacante e de seus representantes. Fontes internas indicam que o planejamento do Vasco envolve não apenas garantir a presença de Cano, mas também estruturar uma campanha capaz de maximizar seu impacto dentro e fora de campo. A ideia é que sua volta não seja apenas uma contratação pontual, mas um marco simbólico, resgatando uma identidade que muitos torcedores consideram perdida ao longo dos anos. Com isso, o argentino não retorna apenas como jogador, mas como um protagonista que pode modificar a dinâmica do time e inspirar jovens atletas a elevarem seu desempenho. A torcida do Vasco, por sua vez, se transforma em um elemento ativo desse enredo, interagindo nas redes sociais, comentando cada detalhe de treinos e entrevistas, e criando uma narrativa coletiva que mistura expectativa, emoção e nostalgia. Por outro lado, Fluminense enfrenta um desafio complexo, precisando reorganizar seu ataque e pensar em soluções rápidas, já que a saída de Cano não afetaria apenas os gols, mas também a movimentação, inteligência tática e a confiança do elenco.
Além da dimensão esportiva, a possível transferência de Cano reacende memórias de rivalidades históricas e momentos épicos entre Vasco e Fluminense, tornando a negociação ainda mais fascinante para a imprensa e fãs. Cada rumor, cada vazamento e cada especulação é amplificado pela mídia e pelas redes sociais, criando um clima de ansiedade e paixão que transcende o futebol comum. Analistas destacam que o impacto psicológico de sua chegada pode ser tão relevante quanto sua habilidade em campo, elevando o moral, competitividade e determinação do time. A gestão do Fluminense, ciente desse efeito, procura formas de minimizar danos, mantendo equilíbrio no elenco e comunicando o profissionalismo diante de um jogador que conquistou a confiança de todos. Cano, por sua vez, mantém uma postura cautelosa, evitando declarações definitivas, mas seu histórico e ligação afetiva com o Vasco alimentam a esperança de torcedores e jornalistas. A movimentação do mercado, o timing da negociação e a expectativa dos fãs transformam cada notícia em pauta principal, tornando a temporada mais emocionante e imprevisível. Assim, cada detalhe, por menor que seja, ganha relevância estratégica e narrativa. Enquanto isso, os bastidores do Vasco fervilham, com executivos estudando maneiras de otimizar o retorno de Cano, desde contratos que incluem premiações por desempenho até estratégias de marketing que valorizem sua imagem. O clube busca não apenas reforçar o ataque, mas criar uma repercussão positiva e engajar a torcida em torno de um projeto maior, em que Cano é protagonista e símbolo de ambição e retorno ao protagonismo no cenário nacional. A expectativa é que sua presença transforme jogos, influencie a preparação de rivais e gere novos planos táticos que exploram sua experiência e repertório de finalizações. Torcedores já imaginam jogadas emblemáticas, gols decisivos e a reestruturação de um ataque que poderá novamente ser temido em todo o Brasil. Fluminense, por outro lado, precisa pensar em alternativas. Analisar a janela de transferências e readequar seu planejamento estratégico, ciente de que perder Cano significa não apenas perder gols, mas também inteligência tática, presença em campo e confiança coletiva. Entre redes sociais, especialistas e imprensa, o burburinho continua, criando um cenário de tensão, ansiedade e expectativa que promete dominar as conversas esportivas por semanas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No meio de tudo isso, especialistas em futebol destacam que a transferência de Cano, caso se concretize, terá efeito dominó, influenciando outras negociações e movimentações no mercado brasileiro. Jogadores e clubes rivais ficam atentos, tentando prever como a presença de um atacante com tanta precisão e capacidade de decisão alterará o equilíbrio da competição. Além disso, a narrativa do retorno envolve aspectos emocionais e simbólicos, pois Cano retorna a um clube que marcou sua história e onde a torcida mantém grande carinho por seu talento e profissionalismo. Esse fator emocional, dizem analistas, pode gerar performances extraordinárias, motivar companheiros e elevar o nível do time em jogos decisivos. Paralelamente, Fluminense precisa reforçar seu planejamento, buscando alternativas criativas, ajustes táticos e soluções imediatas para suprir a ausência de um jogador que combina gols, inteligência e experiência em momentos de pressão. Cada entrevista, imagem ou declaração relacionada ao atacante é agora meticulosamente analisada, com torcedores, jornalistas e especialistas tentando decifrar pistas e sinais sobre o desfecho do rumor, que continua a crescer em intensidade a cada dia que passa, mantendo o futebol brasileiro em suspense absoluto. A mídia e os fãs não economizam nas comparações e projeções, transformando cada movimento do rumor em uma espécie de narrativa épica. Cano não é visto apenas como um jogador, mas como um símbolo de estratégia, emoção e história, capaz de mudar o rumo de uma temporada e revitalizar um time que busca retomar seu protagonismo. A expectativa sobre sua volta ao Vasco transforma debates táticos em discussões de paixão, emoção e legado, com torcedores imaginando como seu estilo de finalização e inteligência de jogo podem redefinir partidas, alterar resultados e provocar novas histórias memoráveis. No Fluminense, o desafio é manter a coesão, preparar substitutos e encontrar soluções criativas que minimizem o impacto da saída de um atacante tão letal. Enquanto rumores se intensificam e negociações avançam, cada detalhe ganha importância, desde encontros discretos nos bastidores até sinais sutis de movimentações em campo.
e o futebol brasileiro se vê envolvido em uma narrativa de tensão, expectativa e paixão que vai muito além de uma simples transferência. Os impactos dessa possível transferência se estendem também à esfera emocional da torcida, que vive um misto de esperança, ansiedade e nostalgia, imaginando Cano novamente vestindo a camisa do Vasco e marcando gols decisivos. Redes sociais fervilham, hashtags se multiplicam, debates acalorados acontecem e vídeos de torcedores viralizam, transformando o rumor em um verdadeiro fenômeno cultural. Enquanto isso, analistas destacam que a decisão de Cano envolverá mais do que dinheiro ou estatísticas, será também sobre legado, reconhecimento e o desejo de voltar a ser protagonista em um clube que marcou sua história. Fluminense, ciente desse cenário, avalia alternativas e estratégias para minimizar impactos, mantendo foco em performance, coesão e reforço de elenco. Vasco, por outro lado, vê a chance de consolidar um ataque de alto nível, motivar o grupo e engajar a torcida em torno de um retorno histórico. Cada dia que passa intensifica a narrativa, criando um clima de expectativa quase cinematográfica, onde cada detalhe é interpretado, discutido e aguardado com atenção máxima por fãs e especialistas do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.